monstros não existem sequer nas mentiras cansadas do mar. Vai enfrentar as tormentas, valem mais. Isso as velas da coragem pra lutar. Ir além, estrelas do bem vão te guiar. Pai, que o Cristo seja a luz em teu lugar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar. É um instrumento que se chama amor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de Pode ajeitar o microfone pra gente, é só ligar. Sua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu A menina tá dentro já, não? ouvi sua voz. Tá aí, eu pus aí solto. Eu deixei aí. Vai não? Onde vou viver aqui, minha luz serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Sua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar e canto, e seguir, caminhar e saber onde sou. Eis-me aqui, minha dor serena.
Todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Com esse friozinho, né? Estamos de parabéns por estar aqui hoje, debaixo desse friozinho. Hoje nós teremos a nossa irmã Daniela, lá da UEC, que sempre com a sua presença ali, veio aqui nos brindar, né? Com o Evangelho, com informações tão importantes para a nossa caminhada. Sejam todos muito bem-vindos, Jesus nos abençoe. Vamos chamar nossa irmã para o encontro. Boa noite. Hábitos infelizes. Usar pornografia ou palavras, ainda que estejam supostamente na moda. Despegar capinhas ou conclusões, a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender rastos e interromper conversações negativas, falar aos gritos, rir desconsideradamente, aplicar franqueza impiedosa a protesto de horror ficar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espelhando-se, pessoas similares e desprestigiadas, né? Fugir da limpeza, queixar-se por sistema e propósito de tudo e de todos, ignorar conveniência e direitos alheios, fixar imperciosamente defeitos e cicatrizes do próximo, irritar-se por bagatelas, indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve, zombar das circunstâncias ou chicotear os ausentes, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja, deitar conhecimento fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromisso e horários, viver sem método, agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução
dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e intuições. Fugir de estudar. Obrigada. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Vamos dar continuidade. O senhor pode fazer a nossa prece inicial, por favor. Boa noite. Senhor Jesus, reunidos aqui em Teu nome, te pedimos, Senhor, que a Tua graça possa invadir os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, buscando o conhecimento através da palestra da nossa irmã, que possamos subir mais um degrauzinho, Senhor, na nossa evolução, através dos conhecimentos, através da compostura moral, Senhor, que você nos ensina, que você aponta a cada um de nós o caminho a seguir. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Abençoe cada um desses que estão aqui nessa casa. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui. Te agradecemos por esse momento. Que assim seja, Senhor. Então vamos continuar, dar início à palestra da irmã Daniela Freire. Jesus abençoe a nossa irmã, seus leitores possam inspirar e cumprir nesse momento tão importante. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para falar de Jesus, para falar do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E de antemão já quero agradecer o amigo aqui, Didil, que vai aquecer os nossos corações. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu fiz aqui um combinado com ele. E aí vocês vão participar bastante hoje, tá? Bom, e aí a proposta para a gente falar de Espiritismo é que hoje a gente pense sobre o prelúdio da cura. Não sei se vocês vão se recordar, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, se a gente pensar um pouquinho, esse capítulo 5 das bem-aventuranças, que intitulam capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, vão ser 5, essa é a primeira elencada ali por Kardec, inspirado pela espiritualidade amiga. Bem-aventurados os aflitos. Isso vai continuar, na bem-aventurança de Jesus, porque serão consolados. Esse capítulo 5, ele vem logo em seguida ao capítulo que traz aquela fala de Jesus a Nicodemos, referente à reencarnação, que não se pode ver o reino dos céus se não nascermos de novo. E em seguida ele
vem o Cristo Consolador. Então, se a gente pensar, né, que nada é por acaso, o capítulo 5, ele vai falar sobre causas anteriores das aflições e causas atuais, sobre esquecimento do passado, sobre justiça das aflições, ou seja, trazendo para a gente o conhecimento, né, vivo ali nas aflições em relação às reencarnações, mas ele também vai jogar uma luz sobre o próximo capítulo, sobre a consolação. E dentro desse capítulo 5, a gente vai ler no item 12 o seguinte trecho: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Está aqui a expressão prelúdio da cura. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse. Bom, primeiro vamos entender, para quem é a música, sabe fácil o que é o prelúdio, né? Porque o prelúdio, ele vai ser uma peça que introduz a obra principal. Então, muitas vezes ele sequer se parece com a obra principal. Por exemplo, uma música que me vem muito assim, que é bem diferente, o prelúdio da música Cinema Paradiso. Não sei se vocês já ouviram essa música, uma música belíssima, uma música clássica belíssima. Então o prelúdio, essa peça introdutória, é bem diferente. Então vamos lá. Por que se fala prelúdio da cura lá no capítulo 5, nos bem-aventurados os aflitos? Então a gente está querendo falar de algo que antecede a cura, como numa sala de espera do consultório médico. Então, eu estou com um problema, eu estou doente, eu tenho um sofrimento. E eu vou em busca da cura desse sofrimento. Mas enquanto ela não acontece, eu estou aqui na antessala, eu estou aqui esperando. Então, o prelúdio da cura, o sofrimento como o prelúdio da cura. E esse item 12, ele aparece aqui em motivos de resignação. Então, para eu entender essa relação entre resignação, sofrimento e cura, primeiro eu vou olhar, mas o que é resignação? Resignação que aparece lá no texto dizendo que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. E aí a gente vai pedir ajuda ao Espírito Lázaro, que nos traz também no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E essa mensagem, intitulada Obediência e Resignação, vai trazer esse conceito de resignação. E essa é uma das mensagens mais bonitas desse livro. Inicia, né, a instrução dos Espíritos é iniciada assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Inclusive, uma das mensagens anteriores é sobre afabilidade e doçura. Está, né, no capítulo que fala sobre mansuetude e sobre ser pacífico. Embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. E aí ele vai colocar, então, o conceito. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então vamos olhar. A obediência é o consentimento da razão. Então, quando eu vou obedecer alguma regra, eu consulto a razão. Devo fazer isso ou não devo? E isso,
quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou ter possibilidade de fazer escolhas à luz da razão. E Emmanuel vai nos dizer que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que há 100 anos as pessoas eram estimuladas a fumar, porque fumar considerava-se como uma coisa benéfica à saúde, como um glamour. E isso mudou totalmente. Por quê? Porque a gente começou a ter conhecimento sobre isso, né? Então, se eu olho uma plaquinha de proibido fumar, eu vou obedecer aquilo, mas eu vou fazer isso com o crivo da razão. Então, eu tenho por quê? Eu tenho a consciência daquilo. Esse é o consentimento da razão, a obediência. E a resignação é o consentimento do coração. Então agora eu estou falando de quê? Eu estou falando de sentimento. Eu estou falando de uma escolha que perpassa por uma questão do que sente o meu espírito. E ela é um pouquinho mais, digamos assim, profunda. Por quê? Porque a resignação é a submissão à vontade de Deus. Eu vou entender por quê. Eu vou entender porque eu também vou utilizar a razão para isso. Mas é o meu sentimento. É como Maria disse, faça-se em mim a tua vontade, quando ela soube que seria mãe de Jesus. Então, cumpra-se em mim a sua vontade. É ser resignada. É submeter-se à vontade de Deus. Então, quando a gente começa a clarear a nossa mente a respeito do que é a resignação, a gente vai poder juntar com a questão do sofrimento e da cura de uma outra maneira. E aí, vamos olhar mais um pouquinho do mesmo trecho. Essa resignação abençoa o sofrimento. Então, não é simplesmente eu dizer que eu sofro para me curar, mas é entender por que eu sofro e observar como eu tenho sofrido. Tudo isso faz diferença. Então, ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma outra instrução chamada o bem e o mal sofrer. E quem nos traz essa instrução é o espírito Lacordaire, que foi um religioso e dotado de várias funções na sociedade. Ele contribui com algumas mensagens na codificação do Espiritismo. Mas ele vai nos falar sobre esse bem e o mal sofrer quase que como uma lista, nos dizendo que, como eu disse, não basta sofrer, mas o como temos sofrido. Porque não é fácil, né? Eu estou aqui falando, mas se a gente começar a pensar naquilo que nos toca, que nos dói, a gente vai ver que não é fácil. Então, uma coisa é a gente se debruçar sobre um assunto estando de fora dele. Outra coisa é a gente estar vivenciando uma dor. Uma dor nossa, uma dor que nos toca porque é de alguém que a gente ama, alguém que está com um problema muito grande, uma doença muito séria, um luto que estejamos vivendo, um problema grave em família, um problema financeiro. Quantas coisas são capazes de nos fazer o nosso coração ficar até apertado. Mas, veja bem, se o meu conhecimento pode me ajudar a passar por isso de uma maneira melhor, então vamos lá. Vamos ver, como é que a gente pode conseguir ajuda para passar por isso melhor? O que o Lacordaire vai nos dizer? Primeira coisa, não desanimar. Esse capítulo é interessante, ele é, para mim, é difícil a gente escolher um capítulo do Evangelho, né? Mas esse capítulo, ele para mim, assim, é muito, muito, muito bonito. Porque ele lá no início, ele vai dizer para a gente o seguinte: por que bem-aventurados os aflitos? Porque serão consolados. Porque as nossas aflições, tendo elas causas de agora ou anteriores a essa vida, são justas porque Deus é nosso Pai, é justo. E elas refletem
um ressarcimento que a gente tem que fazer. Em algum momento, a gente infringiu a economia de Deus, digamos assim. E se nós infringimos essa lei divina, a gente entrou em dívida com essa lei divina. A gente pode não lembrar o que fez, mas não adianta. Esse reparo vai ter que acontecer, não como um castigo, mas como um reparo, um resgate, como a gente diz. Então, não desanimar, por quê? Porque, veja bem, você tem lá um carnê, ainda existe carnê. Você tem 36 prestações para pagar. Gente, são 3 anos pagando. Quando você está lá, 2 anos e 11 meses, você vai estar triste? Ele fala isso, ele só não usa a palavra carnê. Mas ele diz isso ali. Ele diz que a gente não pode desanimar, porque a gente tem realmente que se alegrar pelo fato da gente estar fazendo esse resgate, esse reparo. Então vamos tentar fazer isso, não desanimar. Estou passando por isso, tem motivo. Outra coisa, então ter coragem. Ter coragem para passar por isso. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Tem um ditado popular, né, que a gente tem os ombros do tamanho do fardo a se carregar. Fora que a gente sabe que não está sozinho. Outra coisa, orar. Mas ele diz assim, não é orar só. É orar com fé viva na bondade de Deus. Então é ter fé de que aquilo ali que você está passando vai passar. E você vai conseguir passar por aquilo. Alegria na dor. Que é mais ou menos o que eu comentei aqui. Estou em débito, devo, não nego, pago, quero pagar, vou resolver isso e vou ficar feliz com isso. Então é olhar a possibilidade de ter alegria na dor. E ter a plena consciência de que tudo isso que eu fizer, não vai ter ninguém olhando para mim dizendo assim, poxa, que legal, hein? Olha como você é legal. Não. Pelo contrário, se você sofrer apresentando essas características, provavelmente algumas pessoas... Parece que parou aqui, não parece? Não, também. Tá certo. Tá certo? Tá sim. Sim, tudo bem com você? Agora que eu te vi aqui. A gente olha e... Para a gravação faz diferença? Senão eu vou continuar. Não, pode continuar. Então, essa recompensa eu não vou ter no mundo, muito pelo contrário. Se eu souber sofrer, dificilmente o mundo vai compreender isso. Essa recompensa, ela não vai vir nem do mundo e muito provavelmente, como Jesus nos ensinou, nem neste mundo, ou seja, nesta dimensão, e sim em outra dimensão. E aí, a gente vai entender que, na verdade, o que a gente está vivenciando ali, como diz Paulo, é o bom combate, que é o vencer-se a si mesmo. É isso que nos cabe nessa longa caminhada. Lacordaire termina a sua instrução dizendo para a gente assim, que quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer para a gente assim, olha, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. E a gente já sabe que esse repouso não é o descanso em paz, mas é a consciência tranquila, a paz de espírito. Após esse trabalho de reparo, vem a paz de espírito, porque para aquele mal que causamos, de alguma forma, nós conseguimos reparar. Aquele mal foi reparado. Bom, e aí,
cabe a gente se perguntar. Se a gente olhou lá o que Lacordaire falou pra gente, vamos nos perguntar. Nós temos sofrido bem... Muito obrigada. Tá? Alô? Não. Não? Tá ligado? Tá. Alô? 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 Sim? Oi? Sim? Estou meio perdida aqui se eu fico para cá, se eu fico para lá, mas eu vou me ajeitar. Mas aí, tá bom só? Todo mundo? Tá. Então, eu começo a me perguntar, poxa, então eu olhei ali, que a questão não é apenas sofrer, mas saber sofrer, né? Como eu tenho passado por esse sofrimento, e aí eu preciso saber se eu tenho feito, bom, como é que eu tenho feito as coisas? Será que eu tenho sabido fazer isso? E a doutrina espírita, ela vem trazer aquela frase lá de trás do Sócrates, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é fundamental para a gente. Inclusive, é uma doutrina que é muito diferente de tudo que a gente já viveu em outras encarnações, porque até aqui foi muito fácil para a gente olhar o outro e dizer o que o outro precisava. Dizer que o outro devia estar aqui ouvindo o que a gente está conversando. Mas quem está aqui somos nós. Quem está fazendo a reflexão da noite somos nós. Então, é para que nós ouçamos e nós pensemos sobre tudo isso aqui. Então, ela fala para a gente olhar para dentro da gente. Quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal, então a gente está falando de aperfeiçoamento e de resistir ao mal. O que os espíritos dizem para a gente, como eu comentei, é algo que já se sabia há muito tempo. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é uma doutrina que pede que a gente olhe para dentro da gente, para a gente observar como a gente tem sofrido. E aí vem o sinal de alerta. Essa é uma das 3 telas que o pintor norueguês Edvard Munch pintou. Ele conviveu com a morte, com a tuberculose, com vários problemas ao longo de toda a vida. Um pintor ali do século XIX, início do século XX. E as 3 telas são denominadas melancolia. Inclusive, há uma mensagem também no capítulo 5 sobre melancolia, que a gente entende hoje como depressão. Vamos observar o que ele retrata ali. Bem, existe uma paisagem, existe um céu, nuvens, pessoas, casas, natureza. Estou vendo ali, né, o verde da natureza, mas a praia. Olha quanta coisa para onde se olhar. E onde esse homem olha? Para onde ele olha? Para nada. Ele está ali, mas não está. A gente percebe os olhos de quem chorou. A cabeça pesa, eu tenho que segurar a cabeça. Então eu estou, mas não estou. Esse é o mal sofrer. Esse é aquele que, ao invés de ser prelúdio da cura, a gente, na verdade, está piorando tudo. Porque a gente ainda tem que pensar o que a gente atrai quando a gente está assim. O Espiritismo também faz isso com a gente. Ele mostra pra gente a responsabilidade também do que pensamos, do que sentimos e do que atraímos. Então, para a gente pensar sobre isso, Didil 26, decorei. Vamos ver se a gente consegue expurgar um pouquinho esse sofrimento.
Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Porque às vezes é muito difícil esquecer o que aconteceu. Às vezes é difícil. Às vezes aquilo que mais nos atormenta não é nem propriamente o sofrimento que já foi, mas o perdão que a gente não conseguiu dar. O rancor. E aquilo fica. E é difícil colocar esse sorriso escondido para fora, encontrar essa alegria na dor. Então, como é que a gente pode, porque eu estou aqui para a gente sair daqui com uma mensagem positiva, para a gente sair daqui pensando que nada vai nos deter, né? Que a gente vai encontrar essa fé, que a gente vai seguir em frente. E na verdade, apesar da gente ter todo o conhecimento que a doutrina nos traz, a gente ainda se pergunta por que a gente sofre tanto. Por que aquilo acontece comigo ou com aquela pessoa que eu amo? E Kardec fez também essa pergunta. Porque ele diz assim, ó, na questão 258 do Livro dos Espíritos: no estado errante, antes de começar a nossa existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E os espíritos dizem: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Ou seja, esse porquê está acontecendo comigo foi escolha minha. Aí você vai dizer assim, não é possível. Não, isso não, mas olha só, eu já passei por isso, estou passando por aquilo, não é possível. Vamos lá. Aí ele pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E os espíritos nos dizem: para vós sim, para o espírito não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Então, por isso que o nosso planejamento reencarnatório parece às vezes tão absurdo. Mas é porque quando a gente está fora da matéria, a gente consegue ver as coisas de outra forma, pensar melhor. E por isso a gente elabora o que a gente elabora. Mas lembrando que a gente não está sozinho. Que a gente tem um anjo da guarda junto conosco, muitas vezes, né, nessa própria elaboração, e que continua conosco fora as outras pessoas. O Hermínio Miranda, nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, ele traz uma pesquisa de uma psicóloga americana, já falecida, não espírita, e que fez regressões até o momento do nascimento, com centenas de pessoas. E ela perguntava questões sobre quais os objetivos você tinha para essa vida. Aí você vai pensar, a pessoa devia estar ali querendo ser rica, querendo viajar o mundo todo, querendo aprender vários idiomas, querendo ser doutor nisso ou naquilo. Não. Vou repetir, ela não é espírita e essa pesquisa não foi feita com nenhum cunho religioso. E o que é que as pessoas, as respostas que mais apareceram? Que o objetivo para a vida era aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo.
Só isso aqui já é uma receita de felicidade. Né? Por que a gente esquece, né? Ser solidário. Ter a consciência de que somos seres espirituais. Não perder isso. Somos espíritos. Tudo o que nos acontece é meio para progredirmos. A matéria não é o nosso fim. Os ganhos materiais não são o nosso objetivo. Eles são um meio para o nosso aprimoramento moral. Rejeição ao aumento da riqueza, status e poder. E lá, na questão 167 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação, a gente sabe aqui de cor salteado. A gente sabe que é progresso, que é melhora, e que essa melhora individual vai repercutir na humanidade. Vai ser a melhora geral e o progresso geral da humanidade, porque o Espiritismo clareia ainda mais. Mas também precisamos ter a certeza de que nesses momentos, principalmente nos difíceis, dos sofrimentos, teremos auxílio. Como eu estava falando, o anjo da guarda, uma palestra, um atendimento fraterno, um bom conselho. Eu estou sem microfone, não estou sentindo isso. Agora está com o microfone. Agora sim. Mas vocês estavam me ouvindo? Eu não vou poder repetir. Que imagem bonita, né? Agora que eu estou vendo aqui. Enfim, então, a gente não vai estar sozinho. Esses conselhos, esses auxílios, eles vão nos chegar de várias maneiras. E às vezes vão nos chegar por um livro, como o Evangelho, por uma mensagem. Essa aqui é uma frase dessa mensagem, A Melancolia, do François de Geneve, que foi um cardeal, e que... Está muito alto, não? Tá bom? E que passou 3 anos de cama, por uma depressão profunda, ele não conseguia levantar da cama. Então, se ele nos traz uma mensagem sobre a melancolia, esse é o lugar de fala dele. A gente não pode subestimar essa mensagem. E ele vai nos dizer assim, num trecho: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. 27, Didi. Não sei não. Só acho que é 9. Ah, é, essa é a 9. Ah, tá certo. É o contrário. Desculpe. Então, olha só. Vamos ver se a gente consegue resistir agora com essa música. Olhe pro céu, comece a crer que vale a pena aqui viver. O sol ensina a renascer, a esperança de se vencer. Siga o exemplo do sol,
Irineu vai nos dizer assim, no final da mensagem: lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Todos nós temos uma tarefa. Todos nós somos importantes para Deus. Nossa tarefa pode ser junto à nossa família, as outras obrigações que nós temos. Pode ser talvez pequena aparentemente, pode ser talvez maior, de maior responsabilidade. Não importa. Todos nós temos um motivo para estarmos aqui. E isso justifica as nossas existências. E se no curso dessa provação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, dura um pouco. Como Maria dizia, como Chico dizia, vai passar. Essa página que aparentemente é intransponível, onde as tribulações e os sofrimentos são grandes e graves, essa página vai ser virada. E uma outra vai ser preenchida de uma maneira suave e de uma maneira mais amadurecida. Porque se tem uma coisa que o sofrimento nos traz, é a experiência. É o aprendizado. É a capacidade de nos tornarmos também mais compreensivos. Porque a gente sabe como é que é. E vos conduzirão um pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais. Quantas vezes esse sofrimento não vem do luto? Que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. A gente lembra daquela mensagem do veleiro. Porque se nesse momento eu deixo de avistar o veleiro, porque ele se perdeu no horizonte, eu não posso imaginar que ele deixou de existir, que ele foi pulverizado. Porque em outro porto, em outro lugar, esse veleiro está chegando. E ele está sendo, e essa chegada é comemorada por aqueles que o recebem. Então um dia a gente vai se juntar às pessoas que a gente ama, que se foram antes de nós. É isso que é a morte, é a partida antes. Pensar que o Espiritismo também, ele clareia a nossa mente sobre o que é essa cura que a gente tanto busca. Nós estamos aqui conversando sobre resignação, sobre saber sofrer e sobre cura. Mas o Espiritismo, ele vai nos falar o quê? Que somos espíritos. Essa cura tem que perpassar por uma cura espiritual, moral. Talvez eu não lembre por que eu estou passando por isso. Não importa. Eu vou sair disso mais fortalecido. Eu vou sair disso melhor. E lá na Gênese, Kardec vai nos trazer um pouquinho sobre tudo isso aqui, né? Fala sobre as curas físicas que o Espiritismo pode proporcionar, mas se refere principalmente à cura das doenças morais. Vai nos dizer ali um pouquinho onde está em verde, que nós podemos receber o consolo. O Espiritismo nos traz o consolo. Vai nos trazer também, nos libertar da tortura da dúvida. Quantas vezes a gente fica e se? Vai nos levantar o ânimo nas aflições. Permitir que a gente possa ter forças na certeza de um futuro mais feliz. Nesse conhecimento de que somos espirituais, seres espirituais. O Espiritismo, ele responde aquelas 3 perguntas que a humanidade passou tanto tempo tentando entender. De onde vim? Quem eu sou? De onde vou? Então a gente entende tudo isso. A gente entende que veio de um lugar, que tem uma história, que está aqui para progredir. Que o que a gente passa hoje é resultado do nosso ontem.
e que o hoje é o preparo para o nosso amanhã. Por isso que é importante a gente fazer bem feito, a gente procurar realmente se melhorar, a gente procurar colocar amor como um tempero nas nossas relações, procurar amor quando a gente, colocar amor também quando a gente se olha no espelho, se auto-perdoar, se auto-aceitar, ter autocompaixão, observar para nós e para os nossos defeitos como aquela pessoa, como é que a gente fala no popular, eram as cartas que a gente tinha no momento. A gente fez o nosso melhor diante do que a gente podia. A partir de agora, o que eu quero fazer? Como eu quero escrever a minha história? É isso que vale. Jesus nunca perguntou a ninguém que chegou para ele como era a vida pregressa daquela pessoa, mas sempre mostrava o caminho adiante. É isso que a gente precisa pensar, nesse caminho a ser seguido. O nosso pensamento do ano. Agora que é 27, então vamos lá. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilhar no céu. E descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Trilha bela estrada, rumo da verdade, a caridade, a amizade de Deus em cada ser, a florescer, com vento sublime, luz que acompanha e traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilhar no céu. E descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Trilha bela estrada, rumo da verdade, a caridade, a amizade de Deus em cada ser, a florescer, com vento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador, o Criador. Então, que essas músicas possam ecoar nos nossos corações como um medicamento de cura, um medicamento à base de amor, de confiança, de coragem, de ânimo e de uma perspectiva de que daqui para diante será diferente. Que Jesus nos abençoe, nos abrace, nos sintamos nesse momento dentro desse abraço, para que a gente se sinta fortalecido. Eu quero agradecer ao Didio, quem eu peço uma salva de palmas, né? Nós combinamos com uma antecedência
todos cantaram e a oportunidade de aqui estarmos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Nossa, passou muito rápido. Fala mais no final. Nossa, foi muito lindo. Obrigada, irmã. Certamente todos nós sairemos daqui diferentes, né? Tocados, cada um com o que precisava ouvir, porque o Evangelho ele tem esse poder, né? Ele arrebenta as algemas da nossa alma, né? E aí cai ali para cada um de nós de uma maneira. Então, gratidão, irmã Daniela, volte sempre. Irmãos, vamos dar prosseguimento aos trabalhos da nossa casa, vamos fazer a prece final. Em seguida, nós vamos passar para o passe. Hoje, iniciando uma novidade. Antes tem algum recado? Alguém da casa? Poderia falar outra vez do A casa é seca. Pois é, boa noite. Falar outra vez da semana passada, que agora o negócio é complicado. Isso é o seguinte, tem o cantor Alan Viz, ele é de São Paulo, né? E toda uma vez por ano ele vem a Petrópolis. No ano passado, a dona Terezinha e ele lá me ligaram lá, se poderia vir cantar esse ano no Geal. Quando era em setembro do ano passado, eu falei, vai demorar muito, pode vir sim. Mas só tinha um dia que poderia disponível. Seria na segunda-feira, dia 15 de setembro, 8 horas. Então, pode vir. Aí, só que eu falei, como a nossa reunião é no domingo, na sexta, a gente deslocar o pessoal para segunda é complicado, né? Vai sair fora do esquema. Aí eu falei com ele, olha, na hora só vai estar eu e você. Eu falei, não tem perigo não, eu canto só para você. Mas aí, para não passar vergonha, eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Mas, como eu disse semana passada, se der que vocês não puderem vir, não tem problema nenhum. Eu vou ouvir ele atentamente, depois eu vou cantar para vocês. Tá? Então, quer dizer, é melhor vocês. E eu até fiquei, vai ter a divulgação agora, que até hoje eu mandei o diretor da casa, que vai fazer a divulgação em todas as casas que ele vai ver. Vai ficar uma semana aqui. Então eu passo, a gente vai ser melhor para divulgar, tá? Então, se ele puder divulgar, tá? Para a gente não estar decepcionado, vamos sair de São Paulo, porque a gente não tiver para decepcionar. Tá? Obrigado. Deixa eu falar aqui sobre a sexta aqui. Eu já assisti uma palestra dele lá na Almeida. É maravilhoso. É uma palestra contada. Vale a pena. Não do que você pegou? Pode falar, menos. Você é minha porta-voz, 75, 35 itens. Aqui, gente, eu quero agradecer quem está colaborando com a sexta. Esse mês foi sábado passado que nós demos as cestas. Já conseguimos dar 31 esse mês. E atendemos também algumas pessoas que vêm e pedem a gente. Nunca a pessoa sai daqui sem levar alguma coisa, tá? E nós temos agora um grupo que está saindo nesse mesmo dia que nós entregamos, eles vão nas casas. Então, essa semana eles fizeram um planejamento. E está sendo muito legal, eles estão sendo super bem recebidos e conseguiram 75 quilos de alimento, tá? Então, com isso, provavelmente a gente vai conseguindo ajudar mais pessoas, tá bom? Mas eu quero agradecer muito a vocês. Hoje já te trouxeram uma caixa de leite. Muito obrigada. Eu já guardei. Tá bom? Obrigada mesmo. Só lembrando o seguinte, tem um desafio. Eu adoro desafio. Para quem me conhece, eu adoro desafio. No dia 13 de setembro, o nosso desafio é conseguir pelo menos 6 pessoas que possam nos auxiliar, porque o supermercado Dibe vai abrir uma filial no Alto da Serra. E eles nos concederam esse ponto no dia 13 para a gente fazer a coleta. Só que eu e mais as
4 pessoas que estão comigo nesse trabalho, a gente ainda não conseguiu aquela mediunidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, estar no loteamento Samambaia e lá no Alto da Serra vai ser complicado para a gente. Então, aqueles que tiverem disponibilidade de nos ajudar, a gente agradeceria muito. Eu já botei na minha cabeça, no dia 13 de setembro, eu não volto para aqui sem 300 quilos de alimento. Só arrecadei 75 com 5 pessoas de porta em porta, mais o mercado. A nossa meta é chegar a 50 famílias no final do ano. Eu posso falar por vocês, mas eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que tem gente passando fome e não fazer nada. Tá? Então, aqueles que se sentirem tocados no dia 13, fala, querido. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma escala de Sim, tal hora, na tal hora? realidade lá vão ser 3 turmas, tá? 6 pessoas para quê? 2 pessoas de 9 a meio-dia, depois mais 2 de meio-dia a 3, às 15 no caso, depois das 15 às 18. Por isso a gente precisa de 6. Não é para passar o sábado inteiro não, gente, são só 3 horas. O que foi sábado? É o dia que o mercado É o dia que o mercado arrecada mais, a gente trabalha. Vai abrir, não é? Vai abrir nesse dia. Não, mas não é só isso. A gente não quer fazer só no dia 13. A gente quer fazer todo segundo sábado do mês lá. Também. Entendeu? Nós vamos fazer essa experiência. Então eu estou pedindo quase que de joelhos para que as pessoas venham me ajudar, porque senão eu vou... Agora, dia 13 é o dia da entrega da cesta aqui também, exatamente, né? mas nós estamos fazendo isso. A gente está fazendo, enquanto vocês entregam, a gente vai Está indo lá. Entendeu? Tá. Nos outros sábados que não tiver entrega da cesta, aí eu posso ir lá, porque aí a gente divide aqui. A gente tem que... Agora, nesse para dia não já tomar o não tempo dá. das pessoas, é o seguinte, Fazer uma listinha. existe uma data que o mercado chama de data cheia, vamos dizer assim, que é até o dia 10 de cada mês. Que a maioria das pessoas recebe ou no dia 30, ou no dia 10, ou nas proximidades. Então é onde o mercado tem mais acessibilidade. Por isso nós estamos fazendo nessa data. Tá? Não é por acaso não, foi tudo estudado. Fomos para Harvard, Massachusetts e outras coisas mais. Tá bom? Muito obrigado, desculpem. Tá? Então vamos nos concentrar agora, né? Acalmar nosso coração, para a gente poder captar a mensagem, as bênçãos que vêm do alto para nós. Vamos orar, agradecer a Jesus por esse momento, estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecer por tudo que recebemos nessa noite de hoje. Estender para todos que não puderam estar aqui, os trabalhadores da casa, seus familiares, os familiares de todos nós. Agradecer a espiritualidade por tantas bênçãos, por nos abraçar, por nos conduzir, nos encaminhar nesta vida. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na Casa Geal. Gratidão, nossa irmã que se disponibilizou para vir estar conosco, nos trazendo tantas mensagens lindas. Que assim seja. Que assim seja. O que eu ia falar anteriormente sobre o passe, os pais de crianças pequenos, não na cidade, aí se organizou hoje tomar o passe junto com as crianças. Aí quem tiver criança no Evangelho, aí vem por aqui, por favor, para ir junto com eles, tá bom? Aí vem por aqui.